Vamos começar falando de coisa boa primeiro. Quem tá em cima da gangorra nessa semana é ele, Luiz Castro, líder do Brasileirão, cobiçado pela Arábia. O cara tá com o sorriso de orelha a orelha, está aí falando que quer ficar no Botafogo. Espero que ele fique, porque ia ser muito chato ele sair no meio do trabalho aí, nesse momento, pro Botafogo. E vamos falar um pouco do aproveitamento. Luiz Castro tem aproveitamento de 70,27% na temporada. Muito alto, menor que o do Paulo Turra, o que é uma maluquice o Paulo Turra ter sido demitido, né? Porque a gente tá falando do Luiz Castro com a melhor coisa do mundo e o cara tinha um aproveitamento maior, mas tudo bem, já falamos do Paulo Turra, vamos passar para frente. São 37 jogos na temporada. Pode falar, o Paulo Turra que já esteve no nosso alto aqui da gangorra, né? Exato, com razão, né? A gente tinha razão de colocar ele no alto. Não sei se tinham razão de demitir ele, mas tudo bem. Vamos lá. 37 jogos, 24 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Isso no ano, tá? 66 gols marcados, só 26 gols sofridos. Nos últimos 25 jogos do Luiz Castro no Botafogo foram 18 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. Eu acho que a gente não precisa justificar muito aí do porquê que o Luiz Castro tá aqui em cima da gangorra, né, Bellatini? Não, não tem não. O trabalho dele está sendo muito bem feito. O Luiz Castro, que assumiu o Botafogo no ano passado, ou seja, ele já tem aí mais de um ano comandando, né, a equipe do Botafogo e vai colhendo os frutos. Existe, claro, trabalho de longo prazo que você não vê ir para lugar nenhum, mas existe trabalho de longo prazo que chega em algum lugar. O Botafogo fez um campeonato péssimo, o campeonato carioca, né? Não chegou nem na fase final ali, foi disputar aquela Taça Rio sem razão nenhuma de existir, né? Frustrante, mas ele manteve, falou, peraí, o foco não é um campeonato brasileiro bem feito, vamos então trabalhar dessa forma. Então, parabéns para a diretoria do Botafogo que manteve o Luiz Castro depois disso e o trabalho tendo um rumo. Essa é a diferença. Tem treinador que em pouco tempo já mostra que não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta você dar mais tempo. O Luiz Castro não, mostrava que ele tinha uma ideia de jogo, faltavam algumas peças, e agora com essas peças está conseguindo fazer um bom Brasileirão. Total razão desse sorrisão na cara do português. Sorrisão bonito, bonito, bonito. Mas nem só de belezas vive o mundo. Vamos falar agora da nossa gangorra do meio. Quem está no meio nessa semana é Fernando Diniz. No meio e caindo, né? Fernando Diniz, que parece que o pessoal gosta de dar uma criticazinha. Parece que tem um pessoal que fica esperando o Fernando Diniz começar a mandar mal para vir com todas as críticas que tem. Mas acontece que realmente é um padrão que tem se repetido do Fernando Diniz. Começa muito bem, depois de um tempo parece que vai caindo, parece que vai começando a brigar com os jogadores, não sei. Vamos falar do Fernando Diniz, aproveitamento de 61,9% na temporada, aproveitamento bom ainda, 35 jogos, 20 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, 64 gols marcados, 28 gols sofridos. Agora, os últimos 12 jogos, pós aquele 5-1 histórico no River Plate, são apenas 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Todas as derrotas vindo de jogos fora de casa. Inclusive temos os dados aí mais trabalhados desses 2 jogos. Será que temos? Não sei, vamos ver. Não sei se chegou a colocar, mas de qualquer forma, complicado, né? O pessoal gosta de falar mal do Diniz, o Diniz dá pano pra manga também, mas eu não sei. Eu gostaria de ver o Fernando Diniz passar por esse momento turbulento. A gente sabe que sempre quando chega nesse momento, ele acaba sendo demitido. Nenhum clube até hoje bancou esse momento turbulento do Diniz, que acaba sempre vindo. Eu gostaria de ver ele ser bancado para ver o que aconteceria, né? Para ver se vai piorar, se vai melhorar. Mas realmente tá difícil falar bem do Diniz recentemente. Então, o Diniz, não vou falar que deitou na fama nesse 5-1, porque a gente sabe que o Diniz acaba tendo aquela pressão toda hora, a expectativa, a história da Coca-Cola, né, o refrigerante 2 litros aí, que vai perdendo o gás, é sempre esse mesmo papo. O Diniz sabe que ele está sendo cobrado por tudo isso. O Fluminense tem problema nas laterais, que é muito claro ali, né? Ainda mais quando o Marcelo não pode jogar, a coisa fica ainda mais feia. Já teve pressão de torcida aí, colocando mão no peito, dedo na cara do Felipe Melo. A cobrança tá vindo para cima do Fluminense. Eu gosto do trabalho de Diniz, tô contigo. Eu gostaria que fosse mantido, que desse. Porque você vê, é outro treinador que a gente vê que tem um sistema de jogo. Uma peça ou outra, um erro ou outro, uma correção no percurso precisa ser feita. Eu lembro do São Paulo em 2020, né?
que teve alguns momentos em que a torcida até pedia a cabeça dele, ele sentava e conversou, na época com o Raí, que era diretor, com o Muricy, chegou, ouviu alguns conselhos, fez algumas mudanças, o time voltou aí bem, e depois que teve a eleição, o ambiente no São Paulo ficou aquela conturbado pra caramba, e o time caiu de qualidade, não chegou, né, ao título que o São Paulo tanto sonhava, mas eu gosto do trabalho do Fernando Diniz. Ele precisa se acalmar. Esse ponto a gente tem que falar. Além, tá na média na gangorra e já poderia estar embaixo, talvez a gente não tenha colocado ele embaixo por medo de apanhar do Diniz, porque cada jogo, cara, a gente já falou aqui do Abel Ferreira, falamos várias vezes do Abel, mas ele tá superando o Abel. E a gente tem que deixar isso bem claro. Não vamos cair aqui porque o cara é português, a gente vai bater mais no Abel do que bate no Fernando Diniz. O Fernando Diniz precisa dar uma acalmada. Ele está completamente fora de si e perdendo a razão. Eu acho que ele sente isso, né? A gente viu naquela época do São Paulo também, aquela briga com o Tietê ali na beira do campo, que deu para ouvir tudo, né? Porque era época de pandemia, não tava tendo jogador no estádio, então, pô, essa perninha, ingrato, falou um monte de coisa. O nosso querido Anderson Bento falou aqui, pensei que ele ia bater no bandeirinha, o Pierre falando dele, não se ajuda, Denise, me ajuda a te ajudar. Eu acho que é por aí, eu acho que ele sabe que esse momento chega, e como já foi um momento traumático, que ele sempre acaba sendo demitido, parece que ele sente esse momento também, né? Acaba ficando mais irritado, acaba querendo sair, não sabendo lidar muito como. Eu espero que melhore, como você falou, também sou fã do trabalho do Diniz. O pessoal sempre fala, né? Você é fã no time dos outros, não sei o quê, sempre rola esse papo. Mas eu acho que é o que a gente falou. Quais são as expectativas do Fluminense para esse elenco? Não eram tão altas. Aí ele pega o time, bota num patamar mais alto do que era a expectativa. Aí quando o time volta para um patamar mais normal, vira lá, o Diniz, sempre dá errado no final. Então, tipo assim, você tem que trabalhar com a expectativa do torcedor, que é criada, você tem que trabalhar com a expectativa do próprio elenco, que acaba querendo, né, vendo que dá, depois meio que não dá. A gente sempre falou que o Fluminense não tinha elenco para repor, que ia ter problemas. Marcelo tá fora há um tempo, tinha André na seleção, tivemos alguns problemas musculares ali, físicos da equipe do Fluminense, que fez o Fluminense baixar, e quando acontece tudo isso que o pessoal preveu, o pessoal vai e cai totalmente só na do técnico. Então, tipo assim, é complicado, assim, eu entendo o problema desses últimos 12 jogos, mas eu acho que são coisas que todo mundo sabia que podia acontecer, mas quando acontece, parece que é tudo culpa do Diniz. Não sei, espero que ele se acalme, mas serão os próximos capítulos, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Diniz, e vamos falar agora da parte de baixo da gangorra, que é ele, Pepa, o treinador do Fluminense, não aquela porquinha adorável do Cruzeiro, que seu filho assiste na Netflix, né? A Pepa. O Pepa tem aproveitamento só de 40% no clube desde que chegou, são 15 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, só 17 gols marcados, 14 gols sofridos, e nos últimos 10 jogos, são 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E uma coisa que me chama muita atenção nesse Cruzeiro são que essas 5 derrotas foram jogando em casa. O que acontece com o Cruzeiro no Mineirão? O que acontece com o Cruzeiro jogando em casa? Nem todas foram no Mineirão, mas o que acontece, Bellatini? Caramba, velho, esse Cruzeiro que parecia que ia engrenar nesse brasileiro. Então, é um pouco daquela história da expectativa, né? A gente tinha uma perspectiva que o Cruzeiro não ia tão bem assim, não chegou na final do Campeonato Mineiro, mas aí começa o Campeonato Brasileiro mostrando alguma coisa, a torcida se empolga, e aí quando acho que volta mais para a normalidade, acho que o Cruzeiro hoje está mais perto daquilo que a gente esperava do que aquela outra imagem do começo brasileiro, acaba tendo mais cobrança. É claro que aí por jogar em casa, e por isso que a gente coloca embaixo na gangorra, porque o Pepa está sendo cobrado como tem que ser cobrado, né? É claro, tem que olhar o material. O material que ele está trabalhando não é dos melhores, mas jogar em casa, com o apoio da torcida, precisa apresentar um futebol um pouquinho melhor. É engraçado, nós temos um português lá em cima e um português embaixo, mas também o tanto de português que está treinando no futebol brasileiro é normal, onde tem todas as posições, não consegue fazer uma gangorra só de português, que falta banco aqui para os portugueses. Eu acho que o Cruzeiro hoje está mais próximo da realidade.